Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula de Química e hoje o nosso assunto vai ser sobre termoquímica. A gente vai compreender um pouco mais o significado deste conceito durante as nossas aulas. Bom, para iniciar, a gente vai tentar compreender o que significa termoquímica. Então, a termoquímica ela vai estudar as trocas de calor associado tanto às reações químicas quanto a mudanças no estado de agregação das substâncias. Então, aqui a gente pode observar o gelo derretendo, então eu estou falando de estado de agregação, nós estamos falando de troca do estado sólido para o estado líquido. Há uma energia via calor associada a essa troca de mudança do gelo? Sim, ela está associada e nós vamos ver como ela está associada ao gelo. Aqui nós temos uma reação química, um motor de um carro 4 tempos, e aqui nós conseguimos perceber que o gás oxigênio com a gasolina a vapor, ou álcool, ou etanol a vapor, entra em combustão. A gente consegue perceber aqui uma explosão ocorrendo, e essa explosão então elimina o gás carbônico, aqui a explosão eliminando o gás carbônico. Então aqui nós temos um exemplo de reação química e aqui nós temos um exemplo de transformação da matéria, uma transformação do estado físico. Então a gente passa a analisar esses dois aspectos envolvendo energia via calor. E para a gente iniciar esse aspecto, a gente vai falar de energia térmica. Então hoje a gente vai focar na energia térmica, tá bom? Bom, para iniciar, nós vamos ter um conceito de temperatura. A temperatura ela vai estar diretamente associada ao grau de agitação térmica dos átomos e das moléculas, ou seja, o estado de agitação das partículas. Neste GIF, nós conseguimos perceber que quanto menor a temperatura, menos agitadas as partículas estão. Conforme vai aumentando a agitação delas, a temperatura acaba subindo. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas. Um outro conceito bastante importante para nós aqui é o calor, que está associado então a uma energia em trânsito, ou seja, entre dois corpos, do corpo mais quente para o corpo menos quente. Então, o calor vai ser uma energia, a quantidade de energia transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Bom, e quando a gente fala de calor, a gente vai falar da unidade associada ao calor. A unidade normalmente representada pelo calor é a caloria, representada pelo cal, tá? Que é uma unidade de energia, já que calor é energia em trânsito, que envolve então o fenômeno da troca. Então a gente tem a caloria, ela está diretamente associada à energia dos alimentos. Então, quando nós consumimos um alimento, a gente vai olhar o valor calórico dele. Então, quando nós consumimos esse alimento, o alimento chega no nosso estômago e ele acaba digerindo e produzindo uma energia no nosso estômago. Então, essa energia que é consumida, então, o valor calórico. Provavelmente você já ouviu falar que, por exemplo, um lanche ele tem um valor calórico mais alto que uma banana e assim por diante. Então, dependendo da quantidade que a gente come, apresenta as quilocalorias. Então vale lembrar aqui, quando eu estou falando de caloria, eu estou falando de uma unidade pequena. Quando eu falo em quilocalorias, eu estou falando de uma unidade grande. Porque 1 litro de gasolina, só para vocês terem ideia, libera 7.750.000 calorias. Ou seja, 7.750 quilocalorias. Porque eu sei que 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Tá? Então isso é bastante importante porque quando a gente fala que a gente está consumindo o alimento, a gente está consumindo ele em quilocalorias e não em calorias, porque ela está referida a unidade pequena. Como eu mencionei para vocês, o calor está associado a uma energia, então é possível também medir esta unidade, que medir a unidade de energia em joule, tá? Ou em quilojoule. E como que eu faço essa conversão, professor, de caloria para quilojoule? Para a gente realizar essa conversão, a cada 1 caloria eu tenho 4,186 joule. Esta então é a conversão que nós iremos realizar. Bom, agora nós podemos calcular também o calor por meio de uma fórmula chamada de QM∆T, tá? Q é igual a MC vezes ΔT. Tá? Então o Q aqui vai ser energia via calor, então eu vou representar o Q por calor sendo cal ou joule. O M vai ser a massa do corpo, então em gramas. O C está associado ao calor específico, que cada material tem um calor específico diferente.
quanto menor o calor específico, maior é a capacidade desse material de absorver e dissipar energia via calor. E o ΔT, delta, toda vez na química, na física, na matemática, ele simboliza variação. Então, o ΔT significa variação de temperatura. Temperatura maior, menos temperatura menor. Bom, antes da gente pensar no calor em forma de energia, nem sempre ele foi associado a isto. O calor já foi associado a um elemento químico, a uma substância chamada de calórico, por Lavoisier. Então, eu já mencionei o Lavoisier aqui. Se eu não mencionei o Lavoisier, ele está relacionado aqui na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier enunciou a lei de conservação das massas. E para Lavoisier, estudando reações de combustão, ele chegou à conclusão que, na verdade, a energia, a temperatura, o calor estava associado ao calórico, que passava de corpos de maiores temperaturas para de menores temperaturas, ou era então responsável por algumas reações químicas. Contudo, pessoal, Benjamin Thompson, ele passa a analisar então dois materiais, uma broca e um cilindro de metal, que tem temperaturas ambiente e que não acontece reação química, mas que ao essa broca acabar perfurando, acabava produzindo energia via calor. Então não estava, Benjamin Thompson produz um experimento que não se encaixa mais à teoria de calórico de Lavoisier. É aí então que Joule, ao analisar esse experimento, ele enuncia então que calor está associado à energia, como nós vimos anteriormente. Então a gente tem que entender que do calórico ao calor é passada então essa ideia na história, e Joule então estabeleceu a ideia de calor em forma de energia. E assim Joule enuncia a primeira lei da termodinâmica, que vai estabelecer então que a energia dentro de um sistema ela é conservada. Tá? Então aqui nós temos essa lei enunciada por ΔU é igual a Q menos W, onde ΔU é a energia interna do sistema associada à somatória da energia cinética das moléculas e potencial. O Q, como eu havia falado, está associado ao calor, e o W está associado ao trabalho, a um deslocamento, uma força por um deslocamento ali, certo? Então, uma energia interna de um sistema, quando ela produz calor, ela vai utilizar essa energia ou em forma de calor ou em forma de trabalho. Então, a somatória entre os dois ali, nós temos, né, a energia interna vai ser o calor menos o trabalho realizado. Então, nós temos essa ideia da energia interna de um sistema termodinâmico. Bom, e por que a gente está falando sobre do calórico ao calor? Por que a gente está pensando sobre isso? Porque todas as equações matemáticas enunciadas na época dos cientistas foram relacionadas ao calórico. Tá? Quando chegou a primeira lei da termodinâmica, enunciada por Joule e todos os outros físicos ali da época, toda a teoria do cálculo da quantidade de calor, ela fica como suspeita de incorreção. Então eles ficam meio que postos de lado, porque eram baseados na ideia do calórico e não mais na ideia da primeira lei da termodinâmica. Então, passa a introduzir vários conceitos ali, pessoal, para que consiga arrumar essa suspeita. Então, a estratégia adotada para resolver esse problema foi calcular o calor por intermédio de outras grandezas a qual se tivesse a equação termodinâmica. E aí nós temos a energia interna, que é possível calcular o calor, ou a entalpia. Então aqui entra um outro conceito para nós relacionados à entalpia. A entalpia nada vai ser do que uma função termodinâmica, ou seja, um instrumento matemático que vai possibilitar o cálculo do calor em transformações com pressão constante. Então isso é muito importante, a gente tem que mencionar bastante, que é pressão constante, onde a variação de entalpia vai ser numericamente igual à quantidade de calor transferida entre o sistema. Então, nós podemos dizer que o ΔH vai ser igual ao calor. E isso pensando de que a ideia do cálculo do calor era baseado no problema do calórico, e para solucionar esse problema, então, da primeira lei da termodinâmica, então surge outras funções termodinâmicas, e dentre elas a entalpia, que a gente passa a fazer agora análise por meio do ΔH, por meio da entalpia desses fenômenos que eu mostrei no início da aula para nós.
E agora, então, a gente vai classificar os fenômenos, essas transformações, tanto físicas quanto químicas, em relação à energia térmica. Então, se a absorção de energia, neste caso, o gelo, para ele se transformar em o sólido, para ele se transformar em líquido, é necessário absorver, porque se nós pensarmos nas partículas do sólido, as moléculas elas estão bem compactas ali, juntinha, uma do lado da outra, bem juntinha, bem compacta. Quando eu tenho líquido, ela fica um pouco mais dispersa, né? Ela fica um pouco mais distante, mas ainda ligada, só que um pouco mais maleável, que a gente chama ali. Então, para que as partículas fiquem um pouco mais distante, tem que ocorrer absorção de energia entre elas. Então, para que ocorra este processo aqui, é necessário que absorva energia, tá? Então, nós temos ali, pessoal, esse processo, esse chamado de fusão, vai ocorrer a absorção de energia via calor. E toda vez que nós temos essa absorção de energia via calor, nós estamos falando exatamente de uma transformação denominada de endotérmica. Endo significa para dentro. Então é uma transformação endotérmica que absorve energia via calor, tá? Então aí nós temos o gelo sólido, a água sólida, se transformando em água líquida, absorvendo calor aqui, ó. Então aqui nós temos a água sólida, o estado de agregação sólido, mais o calor, transformando em água líquida. Então este processo é uma transformação endotérmica, tá? Se fosse um processo ao contrário, se a água líquida se transformasse em sólido, nós teríamos este processo denominado de liberação de energia via calor, tá? Bom, se nós analisarmos um gráfico em que o eixo Y é a entalpia e o eixo X é o tempo da reação química, nós percebemos que a entalpia no início da reação, ou seja, a entalpia dos reagentes, ela é menor. Por quê? Porque ela vai, na reação química, na transformação, né, ela vai então acontecer o quê? Ela vai subir para que tenha uma entalpia maior. Então, quando eu estou falando de absorção de energia, então é uma energia que vai ser absorvida aqui, ó, nós podemos fazer uma análise. Lembrando que o ΔH vai ser HP menos HR, né? Então, nós conseguimos fazer uma análise. Bom, se o ΔH vale HP menos HR, que é entalpia do produto menos a entalpia do reagente, porque quando eu estou falando de variação, sempre vai ser final menos inicial, e numa reação química eu tenho produto menos reagente, então nós temos ali onde o meu HP vai ser sempre maior que o HR, como eu mostrei no gráfico para vocês. Nós podemos jogar valores, onde HP vale 2 e HR vale 1, e se nós fizermos o cálculo da variação de entalpia, ΔH2 menos 1, nós chegamos à conclusão, então, que é sempre positivo. Então, a gente sempre vai lembrar que quando eu tenho uma variação de entalpia maior que zero, eu estou falando de uma transformação endotérmica. Então, se o ΔH for positivo, nós temos a absorção de energia via calor. Bom, e agora vamos fazer a análise da reação do motor, como eu mostrei para vocês ali. Bom, como nós vimos que explode, libera uma energia via calor. E aí, quando libera essa energia via calor, nós temos uma chamada transformação exotérmica. Exo, pessoal, significa para fora e térmica de temperatura. Então, nós estamos falando de uma transformação endotérmica, exotérmica, uma transformação para fora, libera energia via calor. Bom, e aqui nós temos o exemplo, né, da reação. Então, nós temos aqui a gasolina reagindo com gás oxigênio, transformando em gás carbônico e água, e aí nós temos aqui mais calor. Nós podemos representar assim, ou ainda podemos representar com ΔH. Né? Por exemplo, neste caso aqui, para que ocorra uma transformação exotérmica, nós vamos perceber que o HR tem uma entalpia maior e ela vai diminuir. Por quê? Porque aí essa energia que estava armazenada aqui, ó, ela passa a ser liberada no ambiente.
e aí nós temos uma reação exotérmica que vai liberar energia. Então vale lembrar que o HR passa a ser maior que o HP, e aí a gente pode fazer exatamente o que fizemos quando nós fizemos uma análise da variação de entalpia para reações endotérmicas. Nós podemos colocar que HR sempre vai ser maior que HP. Numericamente, podemos chamar de HP1 e HR de 2, só para a gente ter uma ideia aqui. E aí, se eu fizer o cálculo 1 menos 2, nós temos uma variação de entalpia negativa. Portanto, a variação de entalpia, quando for negativa, se eu analisar e ela for negativa, nós temos uma transformação exotérmica, tá? Uma transformação denominada de exotérmica, muito importante ali para nós. Bom, e aí nós podemos fazer um resumo de transformações físico-químicas em relação à energia térmica. Bom, se ela for uma reação endotérmica, ela vai absorver energia via calor e sempre o ΔH é positivo. Agora, se ela for uma reação exotérmica, ela vai liberar uma energia via calor, portanto, a minha variação de entalpia ela vai ser negativa, tá? Bom, feito isso, a gente tem um exercício que eu vou resolver agora com vocês, que ele pede para nós classificarmos estas reações A, B, C e D em endotérmica ou exotérmica, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui, ó, o sódio reage com um ácido clorídrico que transforma em NaClH2O. Nesta reação química, nós temos a variação de entalpia. E esta variação de entalpia aqui, ó, ela é negativa, tá? Então, nós temos ela aqui como sendo negativa. Se ela é negativa, portanto, nós sabemos que esta reação ela é exotérmica, porque ela apresenta a variação de entalpia negativa. Então, a resposta da A é exotérmica, que libera energia via calor, tá? Bom, se nós olharmos a B, aparece a reação química e nós temos a variação de entalpia como sendo positiva. Como ela é positiva, nós sabemos que toda variação de entalpia positiva, ela é endotérmica, ela vai absorver 491,5 kJ. Então, ela é endotérmica, absorver. Mesma coisa para a questão C. Ela apresenta uma variação de entalpia positiva. E aí nós sabemos que também ela apresenta uma transformação química endotérmica. Ela vai absorver energia via calor. Bom, e aqui, pessoal? Aqui nós temos os sólidos transformando em líquido. Bom, não dá o ΔH, mas aí nós temos que pensar o seguinte. Bom, essa é uma análise que é importante a gente realizar. Se eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso, e nós sabemos que o gasoso apresenta o estado físico da matéria com maior entalpia, porque tem mais energia ali dentro, significa então que toda vez que eu tiver que passar de um estado de menor entalpia para um de maior entalpia, eu vou ter que absorver energia. Então, se eu passar para o estado sólido para o líquido chamado de fusão, eu vou precisar absorver uma energia. Então, ela é endotérmica. Tá? Então, ela vai ser endotérmica. Mesma coisa quando eu passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Que é chamado, então, de ebulição ou evaporação, né? A evaporação tem vários tipos de evaporação. A vaporização. A vaporização tem vários tipos. Tem a evaporação, tem a calefação e tem também a ebulição. Mas aqui a gente vai por vaporização. Vaporização. Deixa eu escrever melhor aqui. Vaporização. Bom, professor, e se eu transformar gasoso em sólido e
líquido, gasoso em líquido e líquido em sólido. Bom, e aí eu estou passando de um estado de maior entalpia para de menor entalpia. Neste processo, para passar de gasoso para líquido ou de líquido para sólido, nós teremos uma liberação de energia e aí nós chamaremos isso de exotérmica. Todos os processos exotérmicos, processos físicos denominados de exotérmicos, vai liberar. Tá? Então, quando eu tenho aqui o gasoso para o líquido, que ele é chamado de condensação, é uma transformação exotérmica, vai liberar energia via calor. E o sólido e o líquido para o sólido, ele é chamado de solidificação. É um processo também exotérmico. Tá? Não tá dando, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas é um processo ali de exotérmico. Então a gente fazer essa análise. A água que passa do estado de menor entalpia para o de maior entalpia, então é a fusão, então ela é um processo endotérmico, vai precisar absorver energia via calor. E aqui, esta substância que está do estado gasoso e passa para o líquido, ó, de gasoso para o líquido, chamado de condensação, este processo vai liberar energia via calor, portanto ele é um processo exotérmico. Bom, pessoal, então foi isto. Esta foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor como que as transformações químicas e como que as transformações físicas envolvem energia via calor, compreendido melhor o que é calor, o que é temperatura, a diferença entre eles. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Até mais.